Olá pessoal, aqui é o Marcelo Neves novamente com vocês, lá do site cybertech.com.br. Pessoal, hoje o objetivo do vídeo, né, é falar um pouquinho sobre reprogramação mental. Como vocês sabem, quem me acompanha lá no nosso canal, no YouTube, ou até mesmo no Facebook, sabe que a intenção dos vídeos não é passar conteúdo acadêmico, mas sim um conteúdo prático que tu consiga empregar ele no teu dia a dia e consiga melhorar os teus níveis de aprendizado, aprender de forma mais rápida e mais eficiente. Então, o objetivo desse vídeo é dar uma pequena introdução sobre, no caso, a reprogramação mental e ensinar a utilizar o áudio que eu vou deixar disponível para download. Tá? Então, aí aqui no YouTube, lá no Facebook, vai ter um link onde vocês vão conseguir fazer o download dessa reprogramação mental. Lembrando, o objetivo dessa reprogramação mental é facilitar, é agir como um facilitador para o teu aprendizado. Tirar alguns bloqueios que de repente vocês tenham e melhorar a eficiência dos estudos, ok? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho, né? Muitos já devem ter ouvido, outros não, né? A pergunta fica geralmente relacionada ao que é uma reprogramação mental. E se vocês procurarem um pouco na internet, gente, vocês vão achar muita informação. Mas se tu começar a funilar bastante essa informação, vamos resumir tudo isso como uma mudança de paradigma. Bom, primeiro, né, eu tenho que lembrar o que é um paradigma. Um paradigma é um modelo que esse modelo ele não necessariamente é um modelo físico, mas no nosso caso é um modelo mental. O que são esses modelos mentais? Geralmente eles estão relacionados às nossas crenças. E essas crenças, elas foram formadas muito cedo mesmo. Na verdade, de acordo com o nosso crescimento, nós tivemos contatos com vários tipos de nichos, grupos familiares, comunidade, na escola, na igreja. Em resumo, todo esse conteúdo humano, esse relacionamento humano, fez com que a gente criasse algumas crenças em relação àquilo que a gente acredita sobre algumas coisas, né? Então, tem até uma imagenzinha aqui bem interessante, né? O que acontece? Dependendo do ângulo de visão, para um é 9, dependendo do ângulo de visão, para outro é 6. O que acontece? Nenhum dos dois, na verdade, está errado. Pelo menos eles acham que não estão errado. O que eu tenho que entender? Que a crença dele está me dizendo que isso aqui é um 9. A crença dele está me dizendo que é um número 6. E claro, tudo pela perspectiva de visão. Essa visão, na verdade, foi de acordo com que o crescimento dessa pessoa influenciou. É, Vamos dar um exemplo triste, mas real, né? Por exemplo, quando um filho jovem, né, que todos passamos por isso, pelo menos uma ou duas vezes, chegou talvez com uma nota baixa em casa, em vez dos pais chegarem, estimularem o filho, não, olha, realmente não foi legal essa nota, mas vamos estudar, vamos atingir, vamos tentar na próxima ir melhor, recuperar isso, vamos incentivar essa criança, na verdade, que ela consiga superar aquela dificuldade que ela teve por um motivo A ou B, isso não vem ao caso, mas incentivar ela a superar aquela dificuldade. Porém, muitas vezes, essa criança é recebida, né, com palavras bruscas, muitas vezes pode até traumatizar uma criança dessa forma. E isso vai ficar nela. E essa crença ela vai dizer, talvez lá, que ela tem dificuldade de aprender tal coisa,
que ela tem dificuldade, ela nunca conseguiu aprender a andar de bicicleta, que ela tem medo de cair, que ela tem medo de dirigir um veículo, que ela não consegue se livrar de pessoas que incomodam ela. Então, assim, são tudo crenças que a pessoa vai desenvolvendo conforme ela vai envelhecendo. E claro, essas crenças, elas ficam muito forte no ser humano, elas ficam entranhadas na gente. E para a gente começar a mudar isso, né, a gente tem que ter uma mudança de pensamento. Mas falando um pouquinho mais, né, existe também alguns mitos relacionados a isso, né? Então a gente tem que saber, na verdade, o que, que é mito e o que, que é verdade, né? Então, o que, que é mais comum? O pessoal, quando fala em reprogramação mental, é lavagem cerebral, cuidado, né? Isso é um perigo. Na verdade, gente, a reprogramação mental e a lavagem cerebral, ela tem características bem semelhantes. Só que, na verdade, a lavagem cerebral ela utiliza métodos muito diferentes. Claro, são métodos muito mais ofensivos, tá? Que muitas vezes está relacionado até à tortura, tá? Então, muitas vezes também procedimentos químicos, que não é o caso da reprogramação mental, tá? Então, essa lavagem cerebral geralmente ela é utilizada é, através, principalmente, na verdade, se vocês vão olhar os estudos mais fortes foram na década de 50, mas se a gente for olhar ao longo dos tempos, isso já existia há muito tempo, tá? Mas essa lavagem cerebral, ela ficou muito famosa na década de 50, naquela parte da Guerra Fria também, ficou muito famosa, muitos espiões envolvidos, então tu acha muito conteúdos falando sobre lavagem cerebral. Mas o fim da lavagem cerebral geralmente está relacionado a uma mudança também relacionada às crenças e também, principalmente, que era usado né, para crenças que não eram desejáveis daquela pessoa ou que estavam em conflito com a crença de outras pessoas. Imagine, vamos imaginar um espião capturado. Esse espião capturado ele tinha que ser convertido né, para as crenças daquelas outras pessoas. Muitas vezes o espião era devolvido, mas era devolvido como um espião duplo. Né? Então ele já tinha virado o lado, né? Virou a bandeira dele para o outro lado, devido a uma lavagem cerebral. Tá? Então, mas não é esse o nosso objetivo. Pode ficar bem tranquilo, né? Outra coisa, né? O pessoal fala, isso é coisa do mal, né? O pessoal acha que tem até coisa sobrenatural envolvida. Isso? Não, não tem, pessoal. Não tem nada de sobrenatural. Isso é puramente comportamento humano, tá? Então a gente está falando em mudar alguns hábitos, algumas crenças, mudar aquilo que a gente acredita. E claro, a gente quer remover, reprogramar aquilo que a gente está o nosso conceito errado, remover medos, remover frustrações, esse tipo de coisa, insegurança. Então não tem nada de sobrenatural isso, somente científico, tá? Outra coisa que também o pessoal costuma falar, fazendo isso tu vai ficar louco. Não, não vai ficar louco. Né? Obviamente, quando se fala em lavagem cerebral, aí sim, aí existe a possibilidade de gerar algum tipo de dano. Por quê? Porque os métodos aqui na lavagem cerebral são métodos muito evasivos. Eles são métodos que, como eu falei, podem envolver tortura, privação de sono, né? Existe um envolvimento químico. Então, não existe a possibilidade de ficar louco trabalhando com no caso, com uma reprogramação mental, tá, gente? Então, é importante que a gente faça da maneira certa, tá? Claro, obviamente, a sugestão, porque na verdade isso que a gente vai trabalhar, que eu vou passar para vocês, é um tipo de sugestão, mas é uma sugestão do bem, para te dar segurança, para alavancar os teus estudos, é essa a ideia, tá? E claro, né, fica muito claro que isso aí a pessoa tem que estar com uma determinada vontade
para fazer isso, né? Mas com certeza ela vai ter ótimos resultados, principalmente se tem alguns tipos de problemas relacionados à segurança, a nervosismo, né? Na hora de fazer uma prova, na hora de fazer um exame. Então isso é bem importante. Bem, outra coisa que é interessante, né? Que vantagens eu tenho em relação a isso? Bom, primeira vantagem, principalmente, é a mudança do pensamento, né? Ah, que mudança de pensamento? Mudar a pensamento que tu vai ter um brancão na hora da prova, que tu tem uma memória ruim, que tu sente muito ansiedade, que tu é muito nervoso. Remover isso, remover essas atitudes, essas crenças negativas. E claro, né, a reciclagem de velhos hábitos, né? Então a gente vai tirar aquilo que é ruim e deixar aquilo que é bom. E aquilo que é ruim, na verdade, a gente não vai retirar, a gente vai substituir por uma coisa boa. Tá? Como eu falei para vocês, para o vídeo até mesmo não ficar muito longo, tá, gente? Não dá para a gente entrar em assuntos mais profundamente. Até eu adoro que vocês deixem sugestões lá no meu site, no Facebook, no YouTube. Ah, Marcelo, pode falar mais sobre tal assunto? Tudo que for relacionado à aprendizagem, tá, gente? Pode deixar lá a sua dúvida, que eu vou tentar responder à medida do possível ali, o mais rápido possível, de repente fazer um vídeo, né, que o vídeo geralmente é mais bacana, dá para colocar alguma animação, fica mais atrativo, né? Bem, então, nossa, no momento que tu fala numa mudança de pensamento, né, gente, tu já tem a grande chave, né? A grande chave para resolver a maioria dos teus problemas. Se tu consegue mudar teu pensamento sobre coisas, isso é vital. E no nosso caso aqui, que é aprendizado, imagina tu não ter aquela ansiedade, aquele medo de esquecer tudo na hora da prova. Tem pessoas que têm problemas, inclusive fisiológicos, na hora de fazer uma prova, né? Começa tremedeira, dor de cabeça, náuseas, entre outras coisas. Tudo desencadeado pelo fato de ela acreditar que não vai bem, que ela não tem segurança, entre outras coisas, né? Bem, o que eu falei para vocês que eu ia disponibilizar um áudio para vocês, né? Uma reprogramação mental. Eu vou dispor isso tudo de forma 100% gratuita, tá, gente? E claro, o pessoal geralmente quer saber o que vem dentro desses áudios. Na verdade, vem três coisas, né? Primeiro, vem uma sessão de mensagens, mensagens positivas, no qual vão te possibilitar superar alguns medos e, além de superar alguns medos, te possibilitar dar mais confiança. Tá? Então, essas mensagens são muito importantes. Por quê? Porque tu vai fazer uma autoafirmação para vocês. Tá? Bem, outra coisa que tem aí dentro, né, desse áudio, existe uma frequência, né? Alguns chamam de batidas bineurais. Essas batidas elas criam duas ondas de frequência bem distintas para ouvir, na verdade, em cada um dos lados do teu ouvido, né, com o fonezinho. E o teu cérebro ele reage criando um terceiro som. A ideia é que esse terceiro som seja uma diferença entre os dois apresentados. E na teoria é que esse terceiro som que o teu cérebro cria deveria anular e tu não escutar nada. Isso aí faz com que o teu cérebro ele fique com foco bem centrado naquilo que tu está fazendo. Ele é muito utilizado para estudos e claro, é muito importante que vocês saibam que isso aí tudo é cientificamente provado. Se vocês procurarem sobre frequências bineurais, vocês vão achar muita informação. Bem, o que acontece? Essa frequência vocês vão ver como um certo zumbido no áudio. Não se preocupem, não é falha no áudio, não é erro no áudio. O áudio é assim mesmo, tá? Tem um zumbido no fim. Então, no fundinho, assim. Então, vocês vão escutar. Ah, mas não deveria escutar? Não, na verdade não deveria. Mas o que acontece? É que, devido à tecnologia, né, para produzir um som puro, né, desse tipo de frequência, né, eu teria que ter um equipamento
bem diferenciado e os fones também de ouvido não seriam fones comuns, mas eu consigo ótimos resultados dessa forma, tá? Então, mesmo tu escutando essa frequência, é, só que tu vai notar que à medida que tu vai escutando ela, cada vez ela vai ficando mais imperceptível. Por quê? Porque o teu cérebro vai entrando em frequência com ela. Isso é muito legal, vocês vão perceber isso aí, tá, gente? E existe a música clássica. Existe também aí uma música clássica, geralmente relacionada à música barroca, que ela vai servir para te entrar num estado de relaxamento. Tá? Então, eu tenho esses 3 itens que compõem essa reprogramação mental que eu fiz para vocês. E aí, o que, que acontece? Bem, eu tenho que saber também utilizar esse áudio. Né? Não adianta vocês só saber que ter o áudio em mãos e não saber como utilizar. Bem, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é baixar esse áudio. Então, eu vou deixar o link para vocês. Vocês façam o download, tá? É um download seguro, fique tranquilo, tá? Ele vai pedir um compartilhamento lá do Facebook, mas vocês podem ficar bem tranquilos, não tem spam, não tem nada relacionado a qualquer problema de internet, vírus, esse tipo de coisa. É um arquivo de áudio, tá, gente? Não tem problema. Então, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é fazer o download desse áudio, tá? Bem, e aí o que, que eu te aconselho? Eu te aconselho a botar esse áudio num dispositivo portátil. Tá? Por que um dispositivo portátil? Eu não posso escutar no carro, Marcelo, no pendrive, no computador? Pode. O único problema é que existe alguns horários mais interessantes para escutar essa reprogramação. O ideal, essa reprogramação, ela tem 20 minutos, tá, gente? Então, o que, que eu te aconselho? O ideal é que, por exemplo, de manhã tu não acorda X horas. Ah, sei lá, acordo às 6 horas ou acordo às 7 horas. Coloca o teu despertador um pouquinho antes, lá 20 minutos antes. E ainda deitado, despertou lá, tu acorda às 7, despertou às 6h40, coloca os fonezinhos de ouvido e aciona a reprogramação mental. Tá? Então essa reprogramação mental, ela vai servir para que logo quando tu acorda, tu está muito passivo, tu está disposto a ser programado. Tu tem uma possibilidade muito grande de assimilar tudo aquilo que tu está escutando. Tá? Depois, mais adiante, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ondas altas, vamos falar em estados alfa, beta, teta, né? Existem alguns estados do nosso sono e nesse momento está num estado perfeito para ser sugestionado. Então vocês vão colocar esse áudio e vão escutar nesses 20 minutos, logo que tu acorda, tá? Ah, Marcelo, eu posso escutar no café, ou quando eu tomo café, etc. Pode, não tem problema, mas o ideal é que quando tu pega esse áudio para escutar, é que tu esteja numa posição confortável, tu não esteja em movimento, esteja concentrado e focado nesse áudio. São apenas 20 minutos, tá? Então assim, tenta ficar confortável numa posição que te agrade para tu poder assimilar esse áudio, tá? Então é importante isso aí. Bem, e depois a segunda vez é quando vocês vão dormir. Só que esses vão dormir, sabe aquele momento que tu já está deitado na cama, tu já está quase pegando no sono, pum, tu coloca os fones de ouvido e escuta esses 20 minutos. Ah, Marcelo, eu quando chego em 10 minutos, eu dormi, nunca consigo atingir o áudio até o final. Sem problema. Só tenta manter os fones no ouvido. Não interessa se vocês dormiram ou não. Tá? Se vocês dormiram, não fica triste porque melhor ainda, porque na verdade o teu subconsciente ele está assimilando isso e o subconsciente é N vezes mais forte do que o nosso consciente, tá? Então fica bem tranquilo. Então 2 vezes ao acordar e ao dormir, tá? Bem, aí vem o ponto mais difícil de uma reprogramação mental, gente. O ideal, se tu pegar livros falando sobre o hábito, eles vão falar num ciclo de 21 dias, outros vão falar em 30 dias, outros vão falar em 45 dias, mas eu digo assim, vamos fazer no meio termo, tá? Utilizem, vocês têm que fazer a reprogramação mental 30 dias sem interrupção nenhuma.
Ou seja, vocês têm que fazer todos os dias. Ah, Marcelo, eu falhei na terça, eu posso continuar na quarta? Pode continuar na quarta sem problema nenhum. O problema é que vai zerar o teu contador. Tem que ser 30 dias um atrás do outro, de segunda a segunda, ok? Senão zera o teu contador e aí tu tem que fazer todo santo dia a mesma coisa. Ah, Marcela, por que tem que fazer isso? Porque, na verdade, a gente está instalando um software mental em vocês, que é o hábito. O hábito de escutar essa reprogramação. Além de o hábito de escutar essa reprogramação, como vocês ouviram uma sequência muito grande, né, muitas vezes repetindo, o teu cérebro vai encarar isso como verdade. E aí, daí para frente, os resultados positivos começam a surgir, tá? Então, muito importante, o segredo todo disso aqui é a sequência. 30 dias sem interrupção, ok? E depois é partir para os seus objetivos. No caso, vocês vão estar munidos de muita confiança para chegar onde vocês querem chegar. Ok, gente? Bem, gostaria de agradecer quem ficou assistindo esse vídeo até o final. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem acessar o meu site, sabertec.com.br, a página do Facebook, deixem lá um comentário. Preciso muito dos likes de vocês. Curtam lá no YouTube, visitem a nossa página, né? Então, assim, esses aqui são meus principais canais de comunicação. O nosso Facebook, tá? Então, o like de vocês é muito importante. O canal de YouTube e o nosso site, tá, gente? Então, ajudem esse engenheiro do conhecimento aí propagar o conhecimento, propagar, né, o aprendizado, um aprendizado mais eficiente, um aprendizado indolor, né? Para algumas pessoas aprender é um grande sacrifício, mas a ideia da Cybertech é tornar o aprendizado algo prazeroso, algo que todo mundo gosta de aprender. Ok, gente? Um grande abraço e obrigado a todos.